Olá, seja bem-vindo à live número 1 com o tema Por Detrás do Dinheiro. O objetivo dessa live ou dessa série de lives é compartilhar com você justamente o que é que está por detrás do dinheiro e que impacta, faz com que a gente tenha dificuldades, faz com que a gente tenha problemas financeiros. E a ideia aqui é falar um pouco sobre por que o dinheiro não é a solução. Dinheiro não é a solução porque o dinheiro ele não é de fato o problema das nossas dificuldades financeiras. Por isso, o tema da live é por detrás do dinheiro. Atualmente eu venho ajudando pessoas com planejamento financeiro pessoal e familiar, e a gente nota muito essa questão das pessoas que chegam com dificuldade, chegam com problemas financeiros, e quando a gente resolve pontualmente aquele problema, logo a pessoa ela volta a ter o mesmo tipo de dificuldade, o mesmo tipo de problema financeiro. E aí a gente começa a entender que há um comportamento que é repetitivo. Há um comportamento ligado a uma determinada emoção, ligado a um determinado sentimento e que se repete. E ao se repetir, ele repete também a dificuldade e os problemas financeiros. Presta atenção nessa história que eu vou compartilhar com você agora para que você comece também a entender como é o funcionamento, como surge ou como começa a surgir os nossos problemas e as nossas dificuldades em relação ao dinheiro. Uma família com uma adolescente de 12 anos mora numa comunidade de classe média. Num determinado momento, essa família ela se muda de uma comunidade de classe média para uma comunidade de classe alta, uma das comunidades mais ricas do mundo. Então, uma mudança muito grande em relação a nível financeiro. Com essa mudança de comunidade, essa adolescente da família, ali com 12 anos, ela começa a observar como as pessoas com muito dinheiro viviam. Como é que era o estilo de vida daquelas pessoas. E um estilo de vida que ela passa a começar a viver agora, morando também dentro daquela comunidade. Então, essa família, ela se muda para um apartamento luxuoso, para uma comunidade onde o dinheiro ali não é problema no sentido, não há falta do dinheiro, muito pelo contrário, há dinheiro para tudo que se quer fazer, há dinheiro para arte, há dinheiro para educação, para tudo aquilo que você pretende fazer, as famílias que moram naquela comunidade têm dinheiro. E aí, começando a viver ali e observando esse padrão da comunidade de alta classe, né? Ela começa a ter uma confusão em relação àquilo que ela vivia. Por quê? Dentro de casa, apesar de morar num apartamento de luxo, a mãe sempre vivia reclamando de que não tinha dinheiro. A mãe sempre falava, isso sempre direcionado para ela, que o pai não ganhava o bastante. Não é que não ganhava o bastante, eles moravam num baita de um apartamento. Só que a mãe, ela falava dessa forma, de que eles não tinham dinheiro, de que o pai não ganhava o bastante, na verdade porque ela estava se comparando às pessoas daquela comunidade. E apesar deles estarem dentro de uma comunidade de luxo, o padrão deles ainda era um pouco abaixo em relação às outras pessoas. Então a mãe vivia falando que eles não tinham condições, por exemplo, de comprar roupas caras como aquelas outras pessoas compravam. Que eles não tinham condição
de comprar casa de veraneio, casa de passeio, casa de férias. Mas independente disso, a partir do momento que eles passam a morar nessa comunidade e a viver dentro desse luxo, eles passam também a sempre viajar nas férias e sempre viajar para o exterior. E aí começa uma confusão mental na cabeça dessa menina de 12 anos. Por quê? Ela observa que agora ela vive num lugar extremamente luxuoso, mas que aquilo que ela vê e convive parece não ser uma realidade, porque ela recebe a informação da mãe, uma pessoa que é muito importante na vida dela, tá? Dizendo que não há dinheiro, que eles não ganham o bastante para aquilo. Como é que fica essa informação na cabeça de uma adolescente de 12 anos? Como é que ela começa a interpretar essas informações? Mas espera aí, eu estou vendo aqui algumas coisas, mas a informação que eu recebo não é condizente com aquilo que eu estou vendo. E apesar da mãe sempre reclamar que não tinha dinheiro para algumas coisas, ela sempre tinha acesso a essas questões da arte, da educação, de viagens para o exterior. Então como é que nós não temos dinheiro, né, se a gente ainda consegue morar num apartamento luxuoso, viajar para o exterior e ter acesso a tantas coisas que muitas pessoas não têm? Aqui começa a se formar uma ideia sobre o dinheiro, tá? E aí, nesse caso dessa família, essa mãe era uma mãe que tinha problemas mentais, a ponto de até ficar sem roupa dentro de casa, e ela sempre largava a casa muito bagunçada a ponto dessa adolescente ela ter vergonha de levar pessoas para visitar a casa, porque ela era totalmente incondizente a situação da moradia pelo lugar que elas moravam. E essa adolescente então com 12 anos, ela vai crescendo dentro desse ambiente e formatando algumas coisas dentro da sua cabeça. Algumas coisas vão ficando ali no seu subconsciente. E aí o que vai acontecer? Quando adulta, essa adolescente, então com 12 anos, ela passa a ser uma adulta muito passiva, principalmente em relação às finanças, principalmente em relação a dinheiro. Devido a essa confusão mental que ela vinha vivendo na vida dela, né? Mas espera aí, eu vivo num apartamento luxuoso, eu vejo que eu tenho acesso a muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu recebo informação de que nós não temos o dinheiro. Boa tarde, Jailson, tudo bem? Obrigado por você estar aí na live. E aí quando ela cresce, ela fala assim, peraí, é muito confuso esse negócio, eu prefiro não olhar para isso, eu prefiro ignorar esse assunto finanças, eu prefiro ignorar esse assunto dinheiro. E aí ela se casa. Quando ela se casa, ela coloca toda a sua vida como um todo, inclusive a parte financeira, na mão do marido. E ela se torna ali uma pessoa passiva dentro da sua nova família. Tá? Eles conversam a respeito disso e aí fica decidido que essa mulher ela ficaria em casa para tomar conta dos filhos e para dar suporte para esse marido, para que ele pudesse crescer profissionalmente, e ele ficaria responsável por colocar todo o dinheiro dentro de casa. Então a função dela ali seria cuidar dos filhos, tá? E podendo ficar em casa o tempo todo. E para ela estava tudo bem isso. Como ela não queria olhar para dinheiro, ela queria ignorar totalmente esse assunto por tudo que ela viveu na adolescência dela, era perfeito, porque ela tinha alguém para estruturar toda a vida dela, toda a casa, e ainda cuidar de todo o dinheiro. Mas aí o problema surge um pouco mais adiante, quando esse marido chega para ela e pede o divórcio. Quando esse marido pede o divórcio,
Da mesma forma, ele diz para ela, ó, pode ficar tranquila, não precisa se preocupar. Nós estamos aqui apertados em relação às finanças, mas eu já falei com o advogado, eu consegui um advogado que vai cobrar baratinho para resolver o problema para a gente e logo logo a gente já resolve a separação. E aí quando ela se deu conta, ela viu que esse marido que tomava conta de toda a vida dela, inclusive da parte financeira, tinha passado todo o patrimônio que eles tinham construído para o nome da outra pessoa com a qual ele ia viver dali para frente. E aí, quando ela se deu conta, ela não tinha nada. Nenhum patrimônio estava no nome dela. E aí, quando ocorre a separação, ela sai com uma mão na frente e outra atrás. E aqui eu quero mostrar justamente essa questão de como a nossa vivência, principalmente na infância e na adolescência, do 0 aos 14 anos, é muito forte na formação dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções frente a todas as áreas da nossa vida e também a área financeira. E a partir desses comportamentos, a partir desses sentimentos, a partir dessas emoções que são registradas, é o que os nossos comportamentos futuros serão baseados. Então, quando eu começo a ter dificuldade financeira, eu começo a ter problemas financeiros, endividamento, e eu entro num ciclo e não consigo sair disso, é preciso que eu tenha muito claro de que o dinheiro nessa situação, simplesmente o dinheiro nessa situação, ele não é a solução, porque o dinheiro também não é o problema. O que está me fazendo viver essa dificuldade financeira, viver esses problemas financeiros, são os meus comportamentos. É o que está por detrás do dinheiro. E tem comportamento que a gente traz da nossa história familiar, não somente da nossa vivência com o pai, com a mãe ou com as pessoas que nos criaram do 0 aos 14 anos, principalmente. Mas há informações que vêm de toda a história, porque os nossos pais, o meu pai, a minha mãe, aquelas pessoas que eu convivo, talvez o meu avô e a minha avó, se eu tive a oportunidade de conviver com eles também, eles trazem uma história, eles trazem no gene comportamentos, padrões de comportamentos que foram dos nossos antepassados. E aí muitas vezes, para eu conseguir começar a solucionar esses problemas, eu preciso justamente começar a entender como era o comportamento financeiro nos meus antepassados. Porque ao entender isso, muitas vezes eu vou enxergar a partir daí que eu estou repetindo um padrão. Talvez de um bisavô, talvez de um avô, ou de uma bisavó, ou de uma avó, ou às vezes propriamente do pai ou da mãe. Tá? E não é que sempre nós vamos repetir um padrão. Isso não é regra. Muitas vezes a gente repete um padrão, mas algumas vezes a gente acaba indo para o extremo. Então, pessoas que tiveram ali, por exemplo, dificuldade na infância, na adolescência, às vezes eles conseguem mudar a chave e justamente ir para o extremo do comportamento. Eles rompem uma barreira, tá? E vão para o extremo do comportamento. Eles vão para o outro lado em relação àquilo que os familiares fazem. O mais comum é que a gente repita o padrão de comportamento. Por quê? Ao tentar fazer um comportamento diferente em relação aos meus pais, aos meus avós, aos meus bisavós ou aos meus ancestrais, é como se eu estivesse traindo uma tradição familiar. No meu subconsciente, no meu inconsciente, ter um comportamento diferente é como se eu estivesse traindo a minha família. Olá, Mile, que tal? Espero que esteja bem. E como é que eu vou olhar para isso então? Quando eu tenho dificuldade, eu preciso ir além da questão matemática financeira. Eu preciso começar a ter
uma verdadeira noção, uma verdadeira consciência em relação aos meus comportamentos e às minhas emoções e sentimentos frente ao dinheiro. E aí eu vou compartilhar com você algo, se a gente pensar, por exemplo, na saúde financeira, como algo de ter um saldo positivo ao final de cada mês, tá? Uma saúde financeira olhando simplesmente para a questão matemática das finanças, saúde financeira é eu ter o saldo positivo no final do mês. Ok. Se eu considerar isso, a fórmula para alcançar esse resultado, ela é simples. Eu só preciso gastar menos do que eu ganho ou ganhar mais do que aquilo que eu gasto. E aí eu sempre terei dinheiro sobrando no final do mês. Eu sempre terei um saldo positivo. Minha saúde financeira, nesse ponto, estaria ok. Mas por que então, se é tão simples assim e tão lógico, aparentemente tão lógico, por que mais da metade da população brasileira sofre de dificuldade financeira, tem problemas financeiros, tem endividamento? E aí a gente vai começar a entender que essa fórmula, ela não é uma fórmula tão lógica assim. E aí nós podemos fazer um paralelo também em relação à saúde física, pensando em relação ao peso. Aqui, dentro da saúde física, esse é um dos quesitos que impactam na saúde física. Então, considerando a questão do peso, né, a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade, é algo que prejudica a minha saúde física. Mas como é que eu faço para me manter dentro de um peso ideal? Poxa, essa fórmula também é simples, né? Eu só preciso gastar mais energia do que eu consumo ou consumir menos energia do que eu gasto. Se eu fizer isso, eu vou conseguir manter um peso ideal. Uau, a fórmula também é simples. Mas por que então metade da população brasileira, né, e aí a gente começa a perceber algo muito parecido, metade da população brasileira está acima do peso? Começa a observar que aqui também essa fórmula, ela não é lógica. Se ela fosse algo simplesmente lógico, ninguém em sã consciência teria problema com peso. Ninguém em sã consciência teria problema financeiro. Que a partir do momento que é algo lógico, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, eu não tenho mais por que errar nessa soma. Eu já sei que 1 mais 1 é igual a 2, é lógico. Tá? Mas quando a gente olha para essas fórmulas que eu mencionei aqui anteriormente, a gente começa a entender então que elas não são, apesar de simples, elas não são lógicas. E aí começa a entrar a dificuldade. O que está por detrás dessas fórmulas? As questões dos sentimentos e das emoções. Não é tão fácil assim me manter dentro do peso ideal para minha saúde física, porque há questões emocionais, sentimentais, há impactos, há traumas que me fazem descontar, por exemplo, na comida, buscar prazer na comida. E isso me faz ganhar peso e, consequentemente, prejudica a minha saúde física. Na questão das finanças é a mesma coisa. Eu tenho uma parte emocional e sentimental, eu tenho traumas, eu tenho alguns comportamentos enraizados aqui no meu subconsciente que também vai fazer com que eu haja de forma a buscar prazer imediato, por exemplo, fazendo compras impulsivas. E aí eu acabo gastando mais do que eu deveria gastar e daqui a pouco eu me encontro em problemas, em dificuldades financeiras. E aí, novamente, vem o tema. O que está por detrás do dinheiro que me faz entrar nesse ciclo de dificuldade financeira, nesse ciclo de problemas financeiros? E como é que eu faço para mudar isso? Então, quando eu busco, por exemplo, perder peso, entrar atingir um peso ideal e, dependendo, até buscar um corpo mais atlético, e faço isso repetidamente, mas nunca consigo chegar, eu começo a observar, tem alguma coisa por detrás disso que me faz ter essa autossabotagem? E aí eu vou trazer um exemplo meu.
Lá na minha infância e adolescência, eu fui muito tímido, muito, tá? E por essa timidez, eu nunca quis aparecer, muito pelo contrário, eu fazia o máximo para não aparecer. Então, eu falo até que quando eu tinha que ir para os lugares, eu queria ser sempre o primeiro a chegar, porque eu chegaria, não tinha ninguém, eu procuraria um lugar para sentar, sentaria e as pessoas chegariam. Isso para mim era ok. Agora, eu chegar num momento em que todos já estavam ali e eu tinha que passar no meio de todo mundo, falar com todo mundo e me sentir como se eu estivesse sendo observado, isso para mim era terrível. Então, nunca quis aparecer. E aí, quando eu vou buscar essa perda de peso, por exemplo, o meu subconsciente ele começa a trazer a seguinte informação. Legal, você está perdendo peso, você está ficando com um físico bonito, teu físico está ficando atlético, isso vai começar a chamar a atenção das pessoas. Porque esse padrão estético é um padrão que chama a atenção das pessoas. E aí eu começo, peraí, eu vou chamar a atenção das pessoas, mas eu não quero aparecer, aí começa o conflito. E aí o que vai falar mais alto? As dores que estão aqui dentro. E aí eu vou me sabotar e vou novamente ganhar peso. E aí eu começo a entender isso também em relação às minhas finanças. Poxa, por que eu tenho dificuldade às vezes de fazer dinheiro? Por que eu tenho dificuldade em, de repente, não em fazer dinheiro, mas ficar com o dinheiro? Porque tem gente que tem facilidade para fazer o dinheiro, mas não consegue ficar com o dinheiro, gasta tudo muito rapidamente. Algumas pessoas têm dificuldade para fazer o dinheiro, mas ainda assim elas conseguem poupar muito dinheiro. Tá? Mas o que está por detrás disso? O que acontece, o que dispara dentro de mim, por exemplo, se eu começo a fazer muito dinheiro e daqui a pouco eu gasto tudo? Né? Que tipo de comportamento, de sentimento, de emoção está sendo disparado e que me faz me auto-sabotar e daqui a pouco eu me vejo novamente em problemas, em dificuldades financeiras? Né? Se a gente pensar aqui na tríade do sucesso, provavelmente você já ouviu falar da tríade do sucesso, porque de um tempo para cá isso vem sendo bastante falado, né? Que é o ser, fazer e ter, eu chamo de ciclo da prosperidade. Nós vamos entender melhor o que tem esse tema que eu trouxe para vocês aqui, o que está por detrás do dinheiro. Porque imagina o seguinte, o ser, fazer e ter, caso você não tenha visto, ou caso você não lembre, é aquele desenho que nós temos três círculos, né? Nós temos um círculo central aqui no início, que é o ser, depois um círculo maior, que é o fazer, e depois um outro círculo na parte mais externa, que é o ter. Ser, fazer e ter. Essa tríade do sucesso, a gente entende que para eu ter sucesso, a direção é de dentro para fora. Ser, fazer e ter. Mas há um padrão na sociedade, isso é cultural, da gente ficar olhando para o ter antes do ser. E aí a gente fica pensando naquela situação, quando eu tiver a minha casa própria, eu serei feliz. Quando eu tiver o meu marido ou quando eu tiver a minha esposa X, eu serei feliz. Quando eu tiver isso ou aquilo, eu serei, tá? E aí a gente está sempre levando para o exterior. A gente está invertendo a direção da tríade do sucesso. Nós estamos invertendo a direção do ciclo da prosperidade. Porque se é de dentro para fora, a partir do que eu sou, eu faço. A partir do que eu faço, eu tenho. E aí o que eu tenho, ele é congruente com o que eu sou. E potencializa ainda mais o meu ser. Aí quando eu tenho algo que é congruente com aquilo que eu sou, eu consigo viver na prosperidade, eu consigo viver na abundância. Porque se é congruente, eu consigo levar isso para médio e longo prazo. Agora, quando essa direção da tríade do sucesso ela se inverte, eu tenho algo, mas eu não sou alguém que é congruente com aquilo que eu tenho. Então, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar de histórias sobre pessoas que receberam uma herança
e em pouco tempo perderam tudo. Ou de pessoas que jogaram na Mega Sena, ganharam prêmios multimilionários e em pouco tempo, coisa de 10, 15 anos, a pessoa perde tudo e volta a ter o mesmo nível social que ela tinha antes de ganhar o prêmio, né? Ou então, a pessoa que fala assim, não, hoje eu tenho dificuldade financeira, mas quando a minha renda aumentar, tudo isso vai ser solucionado. E aí a pessoa tem aumento de renda e os problemas continuam sendo os mesmos. Observa que esse sentido está ao contrário. Nesses pontos aqui, a pessoa teve sem ser. Ela ganhou um prêmio da loteria, ela recebeu uma herança, ela recebeu um aumento salarial, tá? Mas não houve uma mudança no ser dela. O que é o ser? O ser é justamente os hábitos, os comportamentos. E aí quando eu recebo eu recebo esse tipo de prêmio, mas eu não tenho comportamentos que são congruentes com aquilo que eu recebi, dificilmente eu vou conseguir manter aquilo a médio e longo prazo, né? E é justamente o que acontece em relação às finanças, né? É o meu ser. Se eu não mudar o meu ser, que é o que está por detrás do dinheiro, dificilmente eu consigo mudar a minha realidade financeira. Eu preciso então começar a olhar e compreender, trazer por consciente e ter clareza de quais são os meus comportamentos que estão me colocando nessa situação atualmente. E o que eu posso fazer para mudar isso? Que tipo de comportamento eu vou buscar para mudar isso? Porque culturalmente, né, pelo fato de nós não termos uma educação financeira, culturalmente a gente tem o hábito de dizer que o dinheiro não é importante. A gente recebe muito essa informação quando criança, quando adolescente. A gente recebe muitas crenças que vão nos mostrando que o dinheiro não é importante, que eu preciso olhar para outras coisas. Mas aí se a gente olhar para a cultura que a gente vive e para o papel do dinheiro dentro dessa cultura, nós vamos começar a compreender que sim, o dinheiro ele é importante. Ele pode não ser a coisa mais importante da minha vida, tá? O dinheiro pode não ser a coisa mais importante da minha vida, mas ele é importante. São coisas distintas. Dizer que o dinheiro é importante e dizer que ele é a coisa mais importante da minha vida. São coisas completamente distintas. Então, algumas pessoas vão colocar o dinheiro como a coisa mais importante da vida. Só que é muito comum a gente ver essas pessoas terem sérios problemas a médio e longo prazo. Agora, quando eu considero que o dinheiro é importante e ele não é a coisa mais importante da minha vida, mas ele serve às coisas mais importantes da minha vida, eu começo a olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Mais do que isso, mais do que olhar para o dinheiro como algo importante, eu começo a dar mais atenção e importância para os meus comportamentos, para os meus hábitos, para os meus sentimentos e para minhas emoções frente ao dinheiro. Como é que eu lido com as finanças? Como é que eu lido com o dinheiro? Eu fico em paz com isso? Por quê? Você já ouviu falar, a pessoa fala assim, não, mas agora eu tenho um problema financeiro porque eu ganho R$1.000 por mês, porque eu ganho R$5.000 por mês, mas se eu ganhar o prêmio na loteria, ou o dia em que eu tiver 1 milhão, vixe, acabou, aí eu não vou ter mais problema. Engano, porque a maneira como eu lido com R$1.000, eu vou lidar com 1 milhão. Se eu não consigo lidar com 1.000, eu não vou conseguir lidar com 1 milhão. A não ser que do 1.000 para 1 milhão, nesse processo de transformar esse 1.000 em 1 milhão, eu também tenho uma mudança de comportamento, uma leitura melhor em relação às minhas emoções e trabalho essa inteligência emocional para, enquanto a minha renda cresce, eu também
cresço enquanto pessoa, eu me desenvolvo enquanto pessoa para conseguir lidar com essa situação. Do contrário, se eu não consigo lidar com R$1.000, eu não vou conseguir lidar com 10 mil, eu não vou conseguir lidar com 100 mil, eu não vou conseguir lidar com 100 milhões. Porque não é o dinheiro, é o que está por detrás do dinheiro. São os nossos comportamentos, são as nossas emoções. Tá? Eu acho que é muito importante reforçar isso, porque é o que a gente vê acontecer muito quando a gente está acompanhando cliente. E esse é um grande desafio. E se a gente olhar para a história do dinheiro, a gente vai entender e vai começar a compreender melhor essa importância que ele tem na nossa vida. A gente vai ver que o dinheiro ele é um potencializador da vida. Volta lá na história do dinheiro, lá na Idade Antiga ou na Idade Média. Como é que era feito esse processo de troca? Poxa, eu quero ter um serviço, eu quero ter um produto, como é que eu faço para ter isso? Lá na Idade Antiga, na Idade Média, era a base de troca. Tá? Poxa, se você produz arroz, eu produzo batata, e eu quero o seu arroz, nós vamos negociar. Olha, eu vou te dar um saco de batata, você me dá um saco de arroz. Beleza? Ou, sei lá, eu tenho lá um determinado minério. Eu vou te levar uma X quantidade de minério e você vai me dar uma X quantidade, por exemplo, de arroz, que é o chamado escambo. Foi assim que começou essa energia de troca para eu ter acesso àquilo que eu não conseguia produzir. Aquilo que eu não conseguia acesso por mim mesmo, tá? E que você de repente tinha, eu precisava, para ter acesso a isso, realizar uma troca de produto ou uma troca de serviço, o escambo. Agora, imagina ter que fazer isso nos dias de hoje. Para tudo que eu quisesse comprar, eu tivesse que trocar por outro produto ou por outro serviço. Se a gente considerar que o que nós temos de mais importante é o tempo, quanto tempo eu perderia, né? Eu trago aquele exemplo assim, tá bom, eu vou sair para jantar com a minha família, nós vamos jantar, mas depois eu tenho que ficar lá mais 1 hora lavando prato para pagar aquela conta da refeição que nós fizemos. Poxa, aquela 1 hora já poderia estar utilizando para outra coisa. Então, na evolução do dinheiro, quando o dinheiro ele para com essa troca de produtos e serviços e ele vira uma moeda, ou seja, uma moeda que tem um determinado valor, ele facilita esse processo de troca e facilita também o armazenamento. Eu consigo acumular, né? E aí é justamente isso que potencializa a nossa vida. Hoje a gente consegue realizar várias coisas ao mesmo tempo e encurtar tempo para ter as coisas, justamente porque é muito simples fazer uma compra daquilo que eu quero. Eu vou num restaurante, eu janto, passo um cartão, tá pago. Eu não preciso ficar lá lavando prato para pagar aquela conta, né? Então, se fosse na época de um escambo, hoje, se a gente vivesse a base de escambo, o quanto a gente ficaria limitado, por exemplo, para realizar diversas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha para o dinheiro nesse sentido, a gente começa a ter uma clareza de que ele é um potencializador da vida. E na cultura que nós vivemos, é o dinheiro que nos dá acesso a muitas coisas, inclusive para as necessidades básicas. Eu até poderia plantar, né, as coisas no meu quintal e tirar do meu sustento, beleza, mas e para as outras coisas? Como é que eu vou lidar com isso? Então, o dinheiro ele é um potencializador, e aí eu começo a olhar para o dinheiro não como um fim, não como um produto, mas como um meio que potencializa a minha vida. E aí quando eu consigo olhar para o dinheiro como um potencializador da minha vida, eu começo a mudar a forma de enxergar o dinheiro. E aí eu vou olhar o dinheiro como algo importante para mim, tá? Não correr atrás do dinheiro, mas como é que eu faço para eu ter essa energia e uma quantidade de energia que me possibilita ter acesso a várias coisas, a ter mais conforto, a ter mais possibilidades, a ter mais liberdade de escolha para essas situações, né?
Então, eu coloco o dinheiro como importante, e aí se eu coloco o dinheiro como importante, eu começo a olhar para os meus comportamentos, para os meus hábitos, para os meus sentimentos e emoções, porque se eu tenho dificuldade, se eu tenho problema financeiro, o problema não é o dinheiro, é o que está por detrás do dinheiro, é a maneira como eu lido com o dinheiro que faz a diferença, tá? E aí, para fechar essa live de hoje, é importante nós entendermos que o dinheiro, ele gera preocupação. Como o dinheiro ele não é a solução, porque o dinheiro não é o problema, é importante a gente ter em mente que dinheiro gera preocupação tanto na falta quanto no excesso. Pensar que o dinheiro gera preocupação na falta, ok, isso é básico, é simples, é fácil de entender. Pois se falta dinheiro, começa a faltar necessidades básicas dentro de casa, caramba, isso vai ser complicado, né? Mas agora entender que o dinheiro também gera preocupação no excesso já é mais contra-intuitivo. E aí a questão é, por que o dinheiro também gera preocupação no excesso? É porque a forma como eu lido com o dinheiro não me traz tranquilidade, eu não tenho clareza. E aí eu vou explorar um pouco mais esse tema na próxima live, tá? Para a gente aprofundar um pouco isso. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que essas nossas dificuldades, esses nossos problemas é pelo que está por detrás do dinheiro e não efetivamente o dinheiro. Obrigado por você acompanhar essa live. Eu te espero na próxima, na live 2. Valeu, um forte abraço.